Oi, mãe. Vamos então começar a leitura, 15ª sessão da leitura da biografia de Santa Faustina. Eu percebi, ouvindo o finzinho da leitura anterior, que o fim ficou meio truncado, né? E eu não sei por quê, porque quando eu subi o vídeo para o YouTube ele estava normal. Então eu vou começar um pouquinho antes de onde eu terminei, para ter sentido, para ter uma sequência normal, tá bom, mãe? Vamos lá então. Meu Deus, quando observo a vida das almas, percebo que muitas vos servem com certa desconfiança. E em certos momentos, especialmente quando há possibilidade de demonstrar amor a Deus, vejo que justamente então essas almas fogem do campo de batalha. Em determinado momento, Jesus me disse: será que também tu, minha filhinha, queres proceder dessa maneira? Respondi ao Senhor: ó não, meu Jesus, não abandonarei o campo de batalha, ainda que o suor mortal me cubra a fronte. Não deixarei cair a espada até descansar aos pés da Santíssima Trindade. Em tudo o que faço, não conto com minhas próprias forças, mas com a graça de Deus. Com a graça de Deus, a alma pode sair vencedora das maiores dificuldades. Quando estava uma vez conversando longamente com Jesus a respeito das nossas educandas, animada pela sua bondade, perguntei-lhe se também entre as nossas educandas encontrava almas que eram consolo para o seu coração. E o Senhor me respondeu que sim, mas o amor delas é fraco, e por isso eu estou entregando-as ao teu especial cuidado. Reza por elas. Ó grande Deus, como admiro a vossa bondade! Vós sois o Senhor das legiões celestes, e, no entanto, vos abaixais até a mais mísera criatura. Ó, como vos desejo amar ardentemente, com cada pulsar do meu coração. Não me é suficiente toda a extensão da terra, o céu é pequeno demais, e os próprios espaços infinitos nada são. Unicamente vós me bastais, Deus eterno. Somente vós podeis preencher as profundezas da minha alma. Os momentos mais felizes para mim são aqueles que passo a sós com o meu Senhor. Nesses momentos conheço a grandeza de Deus em minha própria miséria. Em determinado momento, Jesus me disse: não te admires se às vezes és julgado injustamente. Eu, por teu amor, bebi por primeiro o cálice de sofrimentos não merecidos. Em determinado momento, quando fiquei impressionada com a eternidade e seus mistérios, minha alma começou a amedrontar-se e, refletindo por mais um momento, começaram a atormentar-me diversas dúvidas. Então Jesus me disse: minha filhinha, não tenhas medo da casa de teu pai. Deixa as vãs investigações aos sábios deste mundo. Eu quero ver-te sempre como uma pequena criança. Pergunta tudo com simplicidade ao confessor, e eu te responderei pela boca dele. Uma vez conheci uma pessoa que pretendia cometer um pecado grave. Pedi ao Senhor que me fizesse sofrer os maiores tormentos para que aquela alma fosse salva. Então, de repente, senti a dor terrível de uma coroa de espinhos na cabeça. Isso demorou bastante, mas aquela pessoa permaneceu na graça de Deus. Ó meu Jesus, com tanta facilidade nos podemos santificar. É preciso apenas um pouquinho de boa vontade. Se Jesus percebe na alma esse pouquinho de boa vontade, apressa-se em entregar-se à alma, e nada pode detê-lo, nem os erros, nem as quedas, absolutamente nada. Jesus tem pressa em ajudar a essa alma, e se a alma é fiel a essa graça de Deus, em pouco tempo pode atingir o mais alto grau de santidade que uma criatura é capaz de alcançar aqui na terra. Deus é muito generoso e a ninguém nega a sua graça, até dá mais do que lhe pedimos. A fidelidade às inspirações do Espírito Santo é o caminho mais curto. Quando a alma ama a Deus sinceramente, nada deve recear na sua vida espiritual, que se entregue à influência da graça e não oponha barreiras à união com o Senhor. Quando Jesus encantou-me com sua beleza e me atraiu a si, então percebi o que não lhe agrada na minha alma e resolvi livrar-me disso a todo custo. E com o auxílio da graça, logo o consegui.
Essa generosidade agradou ao Senhor, e desde esse momento Deus começou a conceder-me graças superiores. Nada pondero na vida interior, não analiso os caminhos pelos quais me conduz o Espírito Divino. Satisfaço-me em saber que sou amada e amo. O amor puro permite-me conhecer a Deus e entender seus mistérios. O confessor é para mim um oráculo, para mim a sua palavra é sagrada. Estou me referindo ao diretor espiritual. Em determinado momento, o Senhor me disse: procede como um mendigo, que quando recebe uma esmola maior, não a recusa, mas antes a agradece efusivamente. Também tu, se te concedo graças maiores, não te excuses dizendo que és indigna delas. Eu sei disso, mas antes fica feliz e alegra-te e tira tantos tesouros do meu coração quanto puderes carregar, porque então me agradas mais. E digo-te ainda uma coisa: extrai essas graças não apenas para ti, mas também para o próximo, isto é, encoraja as almas com as quais convives à confiança na minha infinita misericórdia. Ó, quanto amo as almas que têm plena confiança em mim, tudo farei por elas. Nesse momento, Jesus me perguntou: minha filha, como vai o teu retiro? Respondi: Jesus, vós bem sabeis. Sim, sei, mas eu quero ouvi-lo da tua boca e do teu coração. Ó meu mestre, quando vós me dirigis, faço tudo com facilidade, e peço-vos, Senhor, nunca vos afasteis de mim. E Jesus disse: sim, estarei sempre a teu lado, se fores sempre como uma pequena criança e de nada tiveres medo. Assim como fui aqui o teu princípio, assim também serei o teu fim. Não dependas das criaturas, ainda que seja na mínima coisa, porque isso não me agrada. Quero ficar só eu na tua alma. Eu te fortificarei na alma e te darei luz, e saberás da boca do meu representante que eu estou em ti, e a inquietação se dissipará como a névoa aos raios do sol. Ó bem supremo, quero amar-vos como ninguém na terra vos amou. Quero glorificar-vos em cada momento da minha vida e identificar estreitamente a minha vontade com a vossa santa vontade. Minha vida não é monótona e cinzenta, mas é variada, como um jardim de flagrantes flores, e de tal modo que nem sei que flor colher primeiro, se o lírio dos sofrimentos, se a rosa do amor ao próximo ou a violeta da humildade. Não vou enumerar esses tesouros que tenho em abundância todos os dias. É uma grande coisa saber como aproveitar o momento presente. Jesus, o luz suprema, permiti que vos conheça e atravessai com vossa luz a escuridão da minha alma, e enchei de vós o abismo da minha alma, porque só vós... Aí tem reticências, ela não completou o pensamento. Ó meu Jesus, vida, caminho e verdade, peço-vos, segurai-me perto de vós, como uma mãe segura seu filhinho, estreitando-o ao peito, porque eu não sou apenas uma criança desajeitada, mas o acúmulo da miséria e do nada. Segredo da Alma, Vilnius, 1934. Uma vez, quando o confessor mandou que eu perguntasse a Jesus o que significavam aqueles dois raios na imagem, respondi-lhe: muito bem, perguntarei ao Senhor. Durante a oração, ouvi essas palavras interiormente. Os dois raios representam o sangue e a água. O raio pálido significa a água, que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Esses raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da misericórdia. Pede ao meu servo fiel que, nesse dia, fale ao mundo inteiro desta minha grande misericórdia, que aquele que nesse dia se aproximar da fonte da vida alcançará o perdão total das culpas e das penas. A humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia.
Ó, como me fere a incredulidade da alma! Essa alma confessa que sou santo e justo e não crê que sou misericórdia. Não acredita na minha bondade. Até os demônios respeitam a minha justiça, mas não creem na minha bondade. Alegra-se o meu coração com esse título da misericórdia. Diz que a misericórdia é o maior atributo de Deus. Todas as obras das minhas mãos são coroadas pela misericórdia. Ó amor eterno, desejo que vos conheçam todas as almas que criastes. Gostaria de me tornar sacerdote, pois então falaria sem cessar da vossa misericórdia às almas pecadoras, mergulhadas no desespero. Desejaria ser um missionário e levar a luz da fé aos países selvagens, para vos dar a conhecer as almas, e imolando-me inteiramente por elas, morrer como mártir, como vós morrestes por mim e por elas. Ó Jesus, sei muito bem que posso ser sacerdote, missionário, pregador, mesmo mártir, pelo total despojamento e abnegação de mim mesma por amor a vós, Jesus, e às almas imortais. Um grande amor consegue transformar coisas pequenas em coisas grandes, e só ele dá valor às nossas ações. Quanto mais puro se tornar o nosso amor, tanto menos o fogo dos sofrimentos terá o que purificar em nós, e o sofrimento deixará de ser sofrimento para nós. Tornar-se-á para nós um prazer. Pela graça de Deus, agora recebi uma tal disposição de coração que nunca sou tão feliz como quando sofro por Jesus, a quem amo com cada pulsar do coração. Um dia, ao passar por um grande sofrimento, deixei o meu trabalho e fui ter com Jesus, pedindo que me concedesse a sua força. Depois de uma breve oração, voltei ao trabalho cheia de entusiasmo e alegria. Então, disse-me uma das irmãs: de certo, a irmã tem hoje muitos consolos, porque está tão radiante. Deus certamente não está dando à irmã nenhum sofrimento, mas apenas consolo. Respondi: a irmã está muito enganada, porque justamente quando sofro muito, também a minha alegria é maior, e quando sofro menos, também a minha alegria é menor. Mas essa alma me fez entender que não me compreendia nesse particular. Procurava explicar-lhe que, quando sofremos muito, temos uma grande oportunidade de demonstrar a Deus que o amamos, enquanto que, quando sofremos pouco, então temos pouca possibilidade de demonstrar a Deus o nosso amor. E quando não sofremos nada, então o nosso amor não é grande nem puro. Com a graça de Deus, podemos chegar ao ponto de o nosso sofrimento transformar-se em deleite, porque o amor sabe fazer tais coisas nas almas puras. Meu Jesus, minha única esperança, agradeço-vos por este livro que abristes diante dos olhos da minha alma. Este livro é a vossa paixão, que assumistes porque me amastes. Aprendi nele como amar a Deus e as almas. Nele estão contidos para nós tesouros inesgotáveis. Ó Jesus, quão poucas almas os compreendem no vosso martírio de amor. Ó, como é grande o fogo do amor mais puro que arde em vosso sacratíssimo coração. Feliz a alma que compreendeu o amor do coração de Jesus. O meu maior desejo é que as almas reconheçam que vós sois a felicidade eterna delas, que creiam na vossa bondade e glorifiquem para sempre a vossa misericórdia. Pedi a Deus que me concedesse a graça de robustecer e fortalecer a minha natureza contra as influências que muitas vezes querem me desviar do espírito da regra e das pequenas normas, porque são como pequenas traças que querem destruir em nós a vida interior, e com certeza a destruirão se a alma estiver consciente dessas pequenas transgressões e, apesar disso, as desprezar como coisas pequenas. Eu não vejo nada de pequeno na vida religiosa, e não importa se algumas vezes sou vítima de dissabores e insinuações maliciosas, contanto que o meu espírito esteja em harmonia com o espírito das regras, dos votos e das normas religiosas. Ó meu Jesus, delícia do meu coração, vós conheceis os meus desejos. Gostaria de ocultar-me aos olhos dos homens, de tal forma que, vivendo, fosse como se não vivesse. Quero ser pura como a flor do campo. Quero que o amor esteja sempre voltado para vós.
como uma flor que sempre se vira para o sol. Desejo que o perfume e o frescor da flor do meu coração se conservem sempre e exclusivamente para vós. Quero viver sob o vosso olhar divino, porque só vós me bastais. Quando estou convosco, ó Jesus, não tenho medo de coisa alguma, porque nada me pode prejudicar. Aí vem mais uma vez uma referência ao ano de 1934. Em determinado momento, durante a quaresma, vi por sobre a nossa capela e casa uma grande claridade e também uma grande escuridão. Observei a luta dessas duas potências. Quinta-feira Santa, Jesus me disse: desejo que faças o sacrifício de ti mesma pelos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Deus e as almas, ato de oferecimento. Diante do céu e da terra, diante de todos os coros dos anjos, diante da Santíssima Virgem Maria, diante de todas as potestades celestes, declaro a Deus uno e trino que hoje, em união com Jesus Cristo, Salvador das almas, faço espontaneamente o oferecimento de mim mesma pela conversão dos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Esse sacrifício consiste em eu aceitar com total submissão à vontade de Deus todos os sofrimentos, receios e temores que oprimem os pecadores, entregando-lhes em troca todos os consolos que tenho na alma, provenientes da convivência com Deus. Numa palavra, ofereço por eles tudo: santas missas, santas comunhões, penitências, mortificações e orações. Não tenho medo dos golpes, dos assaltos desferidos pela justiça de Deus, porque estou unida a Jesus. Ó meu Deus, desejo dessa maneira desagravar-vos por aquelas almas que não confiam na vossa bondade. Confio contra toda esperança no oceano da vossa misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, meu quinhão, minha herança pelos séculos, não baseio este ato de oferecimento nas minhas próprias forças, mas na força que decorre dos méritos de Jesus Cristo. Repetirei diariamente este ato de oferecimento com a oração seguinte, que vós mesmo me ensinaste. Jesus. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento, Quinta-feira Santa, durante a missa, no dia 29 de março de 1934. Faço-te participante da redenção do gênero humano. És o alívio na hora da minha agonia. Quando recebi permissão do meu confessor para fazer esse ato de oferecimento, entendi logo que esse ato foi agradável a Deus, porque logo comecei a sentir os seus efeitos. Imediatamente a minha alma tornou-se como um rochedo, árida, cheia de tormentos e inquietações. Diversas blasfêmias e maldições se amontoavam nos meus ouvidos. A desconfiança e o desespero se alojaram no meu coração. É essa a condição dos pobres que assumi sobre mim. A princípio, assustei-me muito com essas coisas horríveis, mas na primeira confissão fui tranquilizada. Quando saí uma vez de casa para me confessar, encontrei meu confessor celebrando a Santa Missa. Um pouco depois, vi o menino Jesus no altar, que carinhosamente e com alegria estendia as mãozinhas para ele. Mas o sacerdote logo pegou aquela linda criança em suas mãos, partiu-a e a comeu viva. A princípio, senti aversão por esse sacerdote, por ter feito isso a Jesus, mas logo fiquei esclarecida sobre o assunto e reconheci que esse sacerdote era muito agradável a Deus. Em determinado momento, quando fui à casa daquele pintor que está pintando a imagem e vi que ela não era tão bela como é Jesus, fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração. Quando saímos da casa do pintor, a Madre Superiora ficou na cidade para resolver diversos assuntos, e eu voltei para casa sozinha. Imediatamente me dirigi à capela e chorei muito. Disse ao Senhor: quem vos pintará tão belo como sois? Então ouvi essas palavras:
O valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Em determinado momento, quando depois do meio-dia fui ao jardim, o anjo da guarda me disse: reze pelos agonizantes. Logo comecei a rezar o terço pelos agonizantes junto com as jardineiras. Terminado o terço, começamos a rezar diversas orações pelos agonizantes. No fim destas, as educandas começaram a conversar alegremente entre si. Apesar da algazarra delas, ouvi na alma essas palavras: reze por mim. Como não podia compreender bem essas palavras, afastei-me alguns passos das educandas, refletindo sobre quem podia ser a pessoa que me pedia que rezasse. Então ouvi essas palavras: sou a irmã... Aí, reticências, mãe. Ela não colocou o nome. Essa irmã estava em Varsóvia e eu, naquele momento, em Vilnius. Reze por mim, até que lhe diga quando deve parar. Estou agonizando. Imediatamente comecei a rezar por ela ao coração agonizante de Jesus. E como ela não me dava descanso, rezei assim das 3 às 5 horas. Às 5 horas ouvi essas palavras: obrigada. Compreendi que já havia morrido. Todavia, no dia seguinte, durante a Santa Missa, rezei com fervor por sua alma. Depois do meio-dia veio um bilhete avisando que a irmã havia morrido em tal e tal hora. Compreendi que era a hora em que me tinha dito: reze por mim. Mãe de Deus, cuja alma estava mergulhada no mar de amargura, olhai para vossa filha e ensinai-a a sofrer e a amar sofrendo. Fortalecei minha alma, que a dor não a quebrante. Ó Mãe da Graça, ensinai-me a viver com Deus. Em determinado momento veio visitar-me a Mãe de Deus. Estava triste, tinha os olhos voltados para baixo. Fez-me entender que tinha alguma coisa para me dizer, mas parecia que não queria falar disso. Quando o percebi, comecei a pedir à Mãe de Deus que me dissesse, que olhasse para mim. Por um instante, Maria voltou a olhar para mim com um sorriso meigo e disse: terás alguns sofrimentos por motivo de uma doença e dos médicos. Também sofrerás muito por causa da imagem, mas de nada tenhas medo. No dia seguinte fiquei doente e sofri muito, como me tinha dito a Mãe de Deus, mas a minha alma estava preparada para os sofrimentos. O sofrimento é o companheiro constante da minha vida. Ó meu Deus, minha única esperança, em vós pus toda a confiança e sei que não serei confundida. Às vezes, depois da Santa Comunhão, sinto a presença de Deus de modo particular, sensível. Sinto que Deus está no meu coração, e o fato de o sentir na alma em nada me impede o cumprimento das minhas obrigações. Mesmo quando estou resolvendo os assuntos mais importantes que exigem atenção, não perco a presença de Deus na alma e estou intimamente unida a Ele. Com Ele vou ao trabalho, com Ele vou ao recreio, com Ele sofro, com Ele me alegro, vivo nele e Ele em mim. Nunca estou sozinha, porque Ele é meu companheiro constante. Sou consciente da sua presença em cada momento. A nossa familiaridade é estreita pela união do sangue e da vida. Dia 9 de agosto de 1934. Adoração noturna nas quintas-feiras. Fiz a adoração das 11 à meia-noite, oferecendo-a pela conversão dos pecadores endurecidos, especialmente por aqueles que perderam a esperança na misericórdia de Deus. Refletia quanto Deus sofreu e que grande amor nos demonstrou, e nós não cremos que Ele nos ame tanto. Ó Jesus, quem o compreenderá? Que grande dor para o nosso Salvador! E com que nos convencerá do seu amor, se a própria morte não o conseguiu? Convoquei todo o céu para que, juntamente comigo, desagravasse o Senhor por essa ingratidão de algumas almas. Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a oração reparadora, dizendo-me: a oração da alma humilde e amante desarma a ira do meu Pai e alcança um mar de bênçãos. Terminada a adoração, na metade do caminho para a cela, fui cercada por uma multidão de cães negros e grandes que pulavam e uivavam, querendo despedaçar-me.
percebi que não se tratava de cães, mas de demônios. Um deles disse com raiva: por nos teres arrebatado esta noite tantas almas, te faremos em pedaços. Respondi: se essa for a vontade de Deus misericordiosíssimo, podem despedaçar-me, pois eu o mereci com justiça, porque sou a mais miserável dos pecadores. E Deus, sempre santo, justo e infinitamente misericordioso. A essas palavras os demônios responderam todos juntos: fujamos, porque não está sozinha, mas com ela está o Onipotente. E desapareceram do meu caminho como o pó, como o ruído da estrada. E eu, tranquila, terminando o Te Deum, ia para a cela refletindo sobre a infinita e incomensurável misericórdia de Deus. Dia 12 de agosto de 1934. Súbita fraqueza, sofrimento letal. Não era a morte, ou seja, a passagem para a vida verdadeira, mas como que um antessabor dos seus sofrimentos. É terrível a morte, embora nos dê a vida eterna. De repente, senti-me mal, com dificuldade em respirar. Minha vista escureceu e experimentei o torpor nos membros. É terrível essa sufocação. O momento dessa sufocação é sobremaneira longo. Também apoderou-se de mim um estranho temor, apesar da confiança. Desejava receber os últimos santos sacramentos, mas, embora quisesse me confessar, era-me extremamente difícil. A gente não sabe o que diz, começa uma coisa antes de terminar outra. Ó, que Deus livre toda a alma do adiamento da confissão para a última hora. Conheci a grande força que desce das palavras do sacerdote sobre a alma do doente. Quando perguntei ao diretor espiritual se estava pronta para me apresentar diante de Deus e se podia ficar tranquila, recebi a resposta: podes ficar inteiramente tranquila, não somente agora, mas depois de cada confissão semanal. Grande é a graça de Deus que acompanha essas palavras do sacerdote. A alma sente força e coragem para a luta. Ó minha congregação, minha mãe, como é doce viver em ti, mas melhor ainda morrer. Depois de receber os últimos santos sacramentos, fiquei completamente boa. Fiquei sozinha. Isso durou cerca de meia hora. E novamente repetiu-se o ataque, mas já não tão forte, mercê dos cuidados médicos. Eu uni os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e os oferecia por mim e pela conversão das almas que não confiam na bondade de Deus. De repente, a minha cela encheu-se de vultos negros, cheios de raiva e ódio contra mim. Um deles disse: maldita és tu e aquele que está em ti, porque já estás começando a nos atormentar mesmo no inferno. Pronunciei as palavras, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E imediatamente essas figuras desapareceram, fazendo um grande zumbido. No dia seguinte, sentia-me enfraquecida, mas já não tinha nenhum sofrimento. Depois da Santa Comunhão, vi Nosso Senhor como tinha visto numa das adorações. O olhar do Senhor atravessou minha alma. O menor pozinho não lhe passou despercebido. Eu disse a Jesus: Jesus, eu pensei que me levaríeis. E Jesus me respondeu: ainda não se cumpriu inteiramente em ti a minha vontade. Ainda ficarás na terra, mas não por muito tempo. Agrada-me muito a tua confiança, mas quero que o amor seja mais ardente. O amor puro dá força à alma no momento da agonia. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pelo qual se resgatam as almas, e é o sofrimento unido ao meu sofrimento na cruz. Só o amor puro compreende essas palavras, o amor carnal nunca as compreenderá. Uma referência ao ano de 1934. No dia da Assunção de Nossa Senhora, não estive na Santa Missa. A médica não o permitiu. Apenas rezei fervorosamente na cela. Em seguida, vi a Mãe de Deus em beleza indizível, e ela me disse:
Minha filha, exijo de ti oração, oração e mais uma vez oração pelo mundo, e especialmente pela tua pátria. Por 9 dias recebe a comunhão reparadora, une-te estreitamente ao sacrifício da Santa Missa. Durante esses 9 dias te apresentarás diante de Deus como vítima de oblação, e sempre em todo lugar e tempo, de dia ou de noite, toda vez que te acordares, reza em espírito. Em espírito sempre se pode perseverar na oração. Em determinado momento, Jesus me disse: o meu olhar nesta imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Em determinado momento, o confessor perguntou-me como deveria ser colocada essa inscrição, visto que tudo isso não cabia nessa imagem. Respondi que rezaria e responderia na semana seguinte. Quando saí do confessionário e estava passando diante do Santíssimo Sacramento, recebi a compreensão interior de como deveria ser essa inscrição. Jesus me lembrou o que tinha dito na primeira vez, isto é, que 3 palavras devem ser salientadas. Essas palavras são: Jesus, eu confio em vós. Compreendi que Jesus desejava que seja colocada toda a fórmula, mas não me deram uma ordem clara em relação a essas palavras. Ofereço aos homens um vaso, com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Amor puríssimo, reinai totalmente no meu coração e ajudai-me a cumprir a vossa santa vontade de maneira mais fiel. No final do retiro de 3 dias, tive uma visão. Estava andando por um caminho acidentado, tropeçando a cada passo, e vi que me acompanhava alguém que teimava em me amparar. Eu não gostava disso e pedi que se afastasse de mim, porque queria caminhar sozinha. Mas a figura, que não consegui reconhecer, não me largava nem por um momento. Fiquei impaciente com isso. Voltei-me para ela e a afastei de mim. Nesse momento, reconheci que essa personagem era a Madre Superiora, e no mesmo momento vi que não era ela, mas sim Jesus, que olhou bem fundo para mim e deu-me a conhecer como fica magoado quando eu, mesmo nas mínimas coisas, não procuro cumprir a vontade da Superiora, que é a minha vontade. Aqui está em negrito, mãe, então quando a frase diz que é a minha vontade, significa que a vontade de Jesus, creio eu, né? Pedi perdão ao Senhor e guardei essa advertência no fundo do coração. Uma vez o confessor me pediu para que eu rezasse em sua intenção. Comecei uma novena à Mãe de Deus. Essa novena consistia em rezar 9 vezes a Salve Rainha. No final da novena, vi a Mãe Santíssima com o menino Jesus nos braços e vi também o meu confessor, que estava ajoelhado a seus pés e conversava com ela. Não compreendi o que ele dizia à Mãe Santíssima, pois eu estava ocupada em conversar com o menino Jesus, que desceu dos braços dela e aproximou-se de mim. Não me cansava de admirar a sua beleza. Ouvi depois algumas palavras que a Mãe Santíssima lhe dizia, mas não ouvi tudo, e são as seguintes: não sou apenas a Rainha do céu, mas também a Mãe de misericórdia e tua mãe. E nesse momento estendeu a mão direita, na qual segurava o manto, e cobriu com ele o sacerdote. No mesmo instante, a visão desapareceu. Ó, que grande graça é ter um guia da alma! Progride-se mais depressa na virtude, conhece-se mais claramente a vontade de Deus, cumpre-se mais fielmente essa vontade divina, anda-se por um caminho certo e seguro. O guia sabe contornar os rochedos contra os quais a alma poderia quebrar-se. Deus me deu essa graça bastante tarde, mas alegro-me muito com ela, vendo como Deus se conforma com os desejos do guia espiritual. Cito um fato entre os milhares que me acontecem. Como de costume, à noite eu estava pedindo ao Nosso Senhor para me fortalecer os assuntos para a meditação de amanhã. Recebi a resposta: medita sobre o profeta Jonas e sobre sua missão. Agradeci ao Senhor, mas na minha alma comecei a refletir: que meditação diferente das outras. Todavia, com toda a força da alma, procurava refletir e encontrei a mim mesma nesse profeta, no sentido de que também eu, muitas vezes, me excuso diante de Deus,
pensando que uma outra pessoa cumpriria melhor a sua santa vontade. E não compreendo que Deus pode tudo, e que tanto melhor aparecerá o seu poder, quanto mais imperfeito é um instrumento. Deus esclareceu-me isso. À tarde era a confissão da comunidade. Quando apresentei ao diretor da minha alma o medo que me envolve em virtude dessa missão, para a qual Deus está me utilizando como um instrumento incompetente, respondeu-me o diretor espiritual que, queiramos ou não, somos obrigados a cumprir a vontade de Deus. E deu-me o exemplo do profeta Jonas. Terminada a confissão, fiquei pensando de onde o confessor sabia que Deus me havia mandado meditar sobre Jonas, pois não lhe falei disso. Então ouvi essas palavras: o sacerdote, quando me substitui, não é ele quem age, mas eu através dele, e os seus desejos são meus desejos. Vejo como Jesus defende os seus representantes. Ele mesmo se faz presente nas ações deles. Quinta-feira. Quando comecei a hora santa, queria me concentrar na agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Então ouvi na minha alma a voz: medita sobre os mistérios da encarnação. E de repente surgiu diante de mim o menino Jesus, radiante de beleza. Disse-me quanto agrada a Deus a simplicidade da alma. Embora a minha grandeza seja inconcebível, convivo somente com os pequeninos, exijo de ti a infância espiritual. Vejo agora claramente como Deus age através do confessor e como é fiel nas suas promessas. Há 2 semanas que o confessor manda que eu reflita sobre essa infância espiritual. No começo eu senti uma certa dificuldade, mas o confessor, não levando em conta a minha dificuldade, ordenou que eu continuasse a meditar sobre essa infância espiritual. Na prática, essa infância se manifesta da seguinte maneira: a criança não se preocupa com o passado e nem com o futuro, mas aproveita o momento presente. Quero estimular na irmã essa infância espiritual e faço muita questão disso. Vejo como o Senhor está atendendo aos desejos do confessor, dado que agora não se apresenta diante de mim como um mestre, na plenitude das forças e da sua maturidade humana, mas como uma criancinha. É o Deus transcendente a todo entendimento que desce a mim como uma criancinha. Contudo, o olhar da minha alma não se detém nessa aparência. Embora assumais a forma de uma criancinha, eu vejo em vós o Senhor dos Senhores, imortal e ilimitado, a quem glorificam dia e noite os espíritos puros, por quem ardem os corações dos serafins com o fogo do mais puro amor. Ó Cristo, ó Jesus, desejo superá-los no amor para convosco. Peço-vos desculpas, espíritos puros, pela ousadia de me comparar a vós. Eu sou o abismo da miséria, o precipício do nada. Mas vós, ó Deus, que sois o abismo inconcebível da misericórdia, absorvei-me como o calor do sol. Absorvei-me como o calor do sol absorve uma gota de orvalho. O vosso olhar amoroso preenche todo o abismo. Sinto-me imensamente feliz por esta imensa grandeza de Deus, e só entrevê-la me basta para ser feliz por toda a eternidade. Em determinado momento, quando vi Jesus em forma de uma criancinha, perguntei: Jesus, por que agora conviveis comigo, assumindo a forma de uma criancinha? Afinal, assim mesmo eu reconheço em vós o Deus inconcebível, meu Criador e Senhor. Jesus me respondeu que enquanto eu não aprender a simplicidade e a humildade, conviverá comigo como uma criancinha. Durante a Santa Missa, na qual Nosso Senhor estava exposto no Santíssimo Sacramento, vi, antes da Santa Comunhão, 2 raios que saíam da Santíssima Hóstia, iguais aos que estão pintados na imagem, um vermelho, outro pálido. Refletiam-se em cada uma das irmãs e nas educandas, mas não em todas da mesma maneira. Em algumas mal estavam esboçados. Deu-se isso no dia em que terminou o retiro das meninas. Dia 22 de novembro de 1934. Em determinado momento, o diretor espiritual mandou que eu refletisse profundamente sobre mim mesma
e me examinasse para ver se não tinha algum apego a alguma coisa ou criatura, ou a mim mesma, e se não havia em mim tagarelice desnecessária, porque tudo isso impede que Nosso Senhor se sinta à vontade na minha alma. Deus tem ciúme do nosso coração e quer que amemos somente a Ele. Quando comecei a refletir profundamente sobre mim mesma, não percebi que tivesse apego a qualquer coisa, mas, como em todas as minhas coisas, também aqui tinha receio de mim e não confiava em mim mesma. Cansada com essa investigação minuciosa, fui diante do Santíssimo Sacramento e roguei ao Senhor com toda a força da minha alma: Jesus, esposo meu, tesouro do meu coração, vós sabeis que conheço somente a vós e não conheço outro amor além de vós. Mas, Jesus, se eu tiver que me apegar a qualquer coisa além de vós, peço-vos e suplico-vos, Jesus, pela força da vossa misericórdia, enviai-me à morte imediatamente, porque prefiro 1000 vezes morrer a ser infiel a vós na mínima coisa. Nesse momento, Jesus surgiu diante de mim, vindo não sei de onde, resplandecente de beleza incriada, vestido de branco e com os braços erguidos. Disse-me estas palavras: minha filha, o teu coração é o meu repouso e o meu agrado. Nele encontro tudo o que me nega tão grande número de almas. Isso diz ao meu representante. E nesse momento não vi mais nada, apenas todo um mar de consolos inundou a minha alma. Compreendo agora que nada me pode deter no meu amor para convosco, Jesus, nem o sofrimento, nem as contrariedades, nem o fogo, nem a espada, nem a própria morte. Sinto-me mais forte que tudo isso. Nada pode ser comparado com o amor. Vejo que as mínimas coisas realizadas por uma alma que ame sinceramente a Deus têm um valor imenso aos olhos dos seus santos. Bom, mãe, por enquanto a gente dá uma paradinha e a gente continua na próxima sessão. Fica com Deus, um beijo.